canto foi: quero ser um vaso de bênção. E a mensagem é ordem do Senhor: sê tu uma bênção, sê tu uma bênção. Amados, quando nós buscamos orientação de Deus para administrar a vida, são os desafios da vida, é importantíssimo nós conhecermos, ou para muitos de nós, relembrarmos a experiência de Abraão. E a história de Abraão é repleta de dramas surpreendentes. E, de fato, nós podemos dizer que inicia em Gênesis 11, 27, quando fala a respeito de Terá, o pai de Abraão. Abraão nasceu em Ur dos Caldeus. A história de Abraão é uma história relativamente longa nas Escrituras, há muitos capítulos dedicados à vida dele, e todo estudioso da Bíblia sabe que há 4 estágios assim, bem especiais na vida de Abraão. O primeiro estágio é o estágio da chamada e mudança para outro lugar. Capítulos 12 a 14. Capítulos 15 e 16, a promessa de herdeiro. 17 a 21, aliança de Deus com Abraão. De fato, é a renovação da aliança, porque Deus tem planos e permanece nos seus planos. Ele fez uma aliança com Noé, fez antes disso com Adão, mas faz aliança e continua restabelecendo a aliança, relembrando da aliança, porque a aliança é a mesma, pois Deus é o mesmo, Ele não muda. E na última parte, o 4º estágio da vida de Abraão é de 22 a 25, capítulos 22 a 25, naquela maior prova de fé, que tem a ver com Deus pedindo dele o sacrifício do seu filho. Naturalmente que, por uma questão até de misericórdia com os irmãos, eu vou tratar só de parte da primeira parte. O resto fica para depois. Lembrando aos irmãos que toda mensagem é incompleta do ponto de vista humano, porque a mensagem bíblica é direta, mas é profunda. E, de fato, nós precisamos entender isto. Com isso, eu estou, de fato, sendo relembrado daquele encontro que eu tenho com os irmãos amáveis, ao longo do meu ministério todo, que já vai mais de 50 anos, que os irmãos vêm assim: pastor, o senhor esqueceu isto. Aí eu digo para eles: eu sei, eu esqueci. De fato, eu não esqueci, eu não programei tratar daqueles assuntos. Porque eu entendo que toda mensagem que é pregada deve ser uma mensagem pensada, elaborada no espírito do mensageiro. E é assim que ele passa a mensagem que ele elaborou com a ajuda de Deus para os irmãos. E o que eu tenho para os irmãos tem a ver com contexto desta história de Abraão. Nasceu em Ur, e muitas vezes a gente tem a tendência de pensar Ur dos Caldeus, lá naquele tempo, há um pouco mais de 4.000 anos atrás. É a cronologia correta, irmãos? Nós pensamos uma cidadezinha. Não era cidadezinha coisa alguma, era uma cidade-estado. A arqueologia tem, de fato, desenterrado a cidade de Ur. Cidade importantíssima, das mais importantes da Mesopotâmia. Comércio vibrante, que era facilitado até por sua localização no mapa. Profundo conhecimento, filosofia, riquezas por conta do comércio intenso, mas também idolatria e devassidão. Eu perdi tempo, mas porque foi meu desejo e fiz, foi minha liberdade, saber quais eram os deuses lá e o que era orientado, supostamente, porque deuses não falam, mas homens falam por seus deuses, por seus ídolos, e incutem na mente das pessoas, muitas vezes, devassidão, imoralidade. Pois não, Ur era tudo isso, mas havia ali uma família relacionada a Sem. Sem, Cão e Jafete eram irmãos. Então era uma família semita. E nós sabemos pelo relato do capítulo 11 e verso 17 e 27 que eu citei para os irmãos, que Terá estava lá com a sua família. Família pequena,
família pequena, como nós bem podemos ler. E ele, Terá, era idólatra. Aí tem gente que diz assim, mas como é que a gente sabe disso? Irmãos, a palavra de Deus é muito completa, Tanto é que nós podemos ir ao texto de Josué e nós aprendemos que, de fato, ali estava Josué 24, 2, que nos diz claramente que Terá era idólatra. Eu faço questão de ler este texto, é o verso 2. Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e Naor, eu disse que era família pequena, né? Pai de Abraão e Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. A família prestava culto a outros deuses. É muito interessante isso porque não havia então assim muita expectativa humana, né, de que haja algumas mudanças. Terá e sua família prestavam culto a outros deuses, mas Deus vem a Abrão, revelação divina, incompreensível, novidade até, porque é o início da história. E lemos no capítulo 12 apenas os versos 1 a 5. Então o Senhor disse, isto é, falou a Abrão. Aqui o nome ainda é Abrão, e o nome é mudado para Abraão, e há um significado nesta mudança. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló, sobrinho, foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Irmãos, isto é um resumão, poucas palavras, mas para dizer muitas coisas. Mas vamos, em primeiro lugar, pensar a respeito deste chamado. O chamado de Deus não é sugestão, nunca foi sugestão. O chamado de Deus é sempre ordem, a ordem específica. Saia da sua terra. E os detalhes que foram citados. Afaste-se dos seus parentes, é significado de saia da sua terra, não é? Inicie uma nova vida. Abandone a segurança do conhecido. Todos nós sabemos disso, né? É por isso que quando vem assim uma ideia, vem até uma promoção assim profissional que exige mudança, há choro e ranger de dentes. Não é, irmãos? Eu sou pastor há muitos anos, aí vem à minha mente uma história linda, por causa do término dela especialmente, mas um casalzinho jovem da nossa igreja há muitos anos, meu primeiro pastorado, entrou no meu gabinete chorando copiosamente. Todo pastor, quando participa de uma experiência assim, fica naturalmente cheio de perguntas na mente. Eu não tinha nenhuma razão para pensar, mas alguma coisa que vem à mente assim, será que estão se abandonando e estão em crise de relacionamentos? Quando finalmente parou o choro, eles disseram, pastor, nós estamos apavorados, porque eu, disse o jovem marido, eu recebi uma promoção fabulosa, mas significa que eu vou sair de Manaus. Quanto choro. Aí eu ouvi, por causa da minha, por que não dizer sem nenhuma modéstia, por causa da minha experiência pastoral, eu solicitei e ajudei para que eles fizessem catarses, contassem as preocupações, o papai e mamãe. A menina, então, a irmãzinha coitada, estava chorando, porque não podia sair de perto da mamãe. É comum
na maioria das culturas, mas especialmente nas culturas latinas. Não posso sair de perto da mamãe, dos meus irmãos e da igreja, daquilo que é conhecido. Aí quando eles terminaram de fazer tudo aquilo, aí eu dei o checkmate bíblico. A palavra veio a seguinte: se é de Deus, será bênção. Vão sem medo. Um dia vocês vão me dizer que foi bênção. E uma das bênçãos, queridos, eles eram casados novos, é que vocês vão aprender a viver um para o outro, em apoio mútuo, como é a exigência da palavra de Deus. Nem demorou. Alguns 2 anos, 3 no máximo, voltaram. Aí eram só sorriso. E não precisavam dizer eu sabia. A bênção estava instalada para ficar. Abrão, sai da tua terra e da tua parentela para o lugar que eu te mandarei. Deixa a proteção das relações já existentes. Deixa o conforto da tua tribo, A ideia é o seguinte: eu vou te usar, mas não é aqui. É até um livramento, para Abrão naquela cidade avançada, mas ímpia. Deus estava livrando Abrão e sua família. Mas lembremos-nos desde já, não só eles, porque Deus tinha um plano muito maior, que sabia que ia cumprir na vida de Abrão. É possível que, não para todos, mas para alguns, você entende exatamente que esta mensagem é para você. Sai corajosamente, porque é para o bem, não é para todos. E de quem é a responsabilidade de descobrir se é para sair ou não? É sua. Não confie em profetas que graciosamente vêm e querem dominar a sua vida. Não confie em Deus. E observe e analise se Deus está usando algumas pessoas, eu estou evitando a palavra profetas, porque hoje em dia profetas muitas vezes servem para manipular pessoas e suas vontades para seu ganho próprio. Então cuidado com profetas e profetisas, estes que estão por aí, lamentavelmente em grande número. Mas sendo de Deus e você reconhecendo pela obra do Espírito Santo que está em nós e ilumina, é a função dele, iluminar a nossa mente, vale a pena seguir. Sai da tua terra e da tua parentela. E muitas vezes não é nem como Abrão, porque Abrão não sabia por onde ele ia. Voltaremos a este assunto. É interessante que Abrão, quando seguiu a ordem de Deus, a ordem, não é sugestão, a ordem, sai da tua terra e da tua parentela para o lugar que te mandarei, amados, ele nunca voltou para Ur, e não fez falta, eu garanto. Ao sair de Ur, ele ficou mais longe de distâncias que podiam impedir qualidade de vida e utilidade para o reino de Deus, para o cumprimento da vontade de Deus. Sair sempre exige confiança e coragem, porque sair significa enfrentar o desconhecido. Aliás, eu quero incentivar os irmãos com a seguinte palavra, e é uma palavra abençoada das Escrituras: nenhum de nós sabe o que virá. Abraão não conhecia. Deus mesmo disse para ele: para o lugar que eu te mostrarei, no futuro eu vou te mostrar. Abraão, com certeza, ali em Ur, tinha seus planos, tinha sim, mas ele foi aprendendo no relacionamento com Deus. Todos nós precisamos ter alguns planos na nossa vida, mas eu sugiro que nós abandonemos o excesso de rigidez nos planos. Alguns, por sua própria natureza pessoal e que sempre será respeitada, têm planos extremamente rígidos. É um papel com 1 a 20 daquilo que vai acontecer na minha vida. Rasgue este papel, se ele significa exagero, porque nos livros de sabedoria do Velho e do Novo Testamento nós temos mensagem direta para nós
quando nós sofremos deste mal. Eu estou classificando isto, quando nós temos este mal. Pois em Provérbios, no capítulo 27, verso 1, está escrito, sem comentários: não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia pode trazer. E para confirmação disto, dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos, detalhes, 1 ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos, faremos isto ou aquilo. É interessante isso, né? Apesar de toda esta orientação clara, direta, que toca até em assuntos do nosso interesse, comuns na vida humana, nós às vezes insistimos na rigidez dos planos. Nós devemos entregar todos os nossos planos nas mãos de Deus, porque Ele nos abençoa como tem prometido. Amados, o desafio na vida de Abrão foi enorme, porque ele saiu. Hoje muitos não têm coragem. Quando eu fui pastor em uma outra cidade, em uma outra igreja, eu fui pastor na minha vida de 5 igrejas apenas. E estava numa outra igreja quando eu descobri que naquela cidade, naquela igreja, havia uma dificuldade comum, pelo menos mais comum do que em outros que eu conheci. É o seguinte: porque a cidade era muito idolatrada como o que há de melhor no Brasil, eu vi vários casais de fora e do relacionamento meu, na minha igreja, que de fato se apartaram. Houve divórcio, porque a esposa, geralmente foi a esposa, viu, irmãs? É assim, na minha história é assim. A esposa disse: não vou deixar a mamãe. Você quer ir para lá? Vá. Mas eu jamais. E tem uma, irmãs, lamentável, era verdade. O casal se separou porque era impossível deixar a mamãe. Mas eu encontrei também pais que perturbavam os filhos a abandonarem para uma bênção. Eu não vou contar a história, mas uma história trágica. É de um homem, o pai de uma moça, que de fato exigia tanto da esposa e de fato se intrometendo na vida daquele casal, que finalmente o jovem marido não aguentou mais. Entrou no meu gabinete e disse: pastor, estão aqui as alianças. Eu vou quebrar o meu relacionamento porque a família dela não deixa que nós vivemos. Deixará pai e mãe, do texto sobre casamento, é também os pais deixam os filhos assumirem a sua própria vida. Porque a vida de um homem e uma mulher no casamento tem de ter a prioridade. E nós que somos pais e avós devemos nos lembrar disso, para abençoarmos, mas também para sermos abençoados com a maturidade e o crescimento deles. Isto é só um parênteses. Amados, é muito interessante que além da ordem, sai da tua terra e da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei futuramente. Nós temos ali muitas promessas, não é? Eu já li o texto, os irmãos conhecem o texto, a maioria dos irmãos conhece o texto, mas eu vou apenas citar promessa: origem, tu serás um grande povo, vou fundar em ti um grande povo. Imagina a cabeça de Abraão: nem herdeiro eu tenho. Imagine se ele não tivesse confiança no que estava ouvindo. Duvidaria na hora. Farei de ti um grande povo. 2, o teu nome será famoso. Famoso? Se não tivesse fé, né? Ele diria: famoso? Ninguém me conhece aqui. Lá em Ur alguns me conheciam, aqui em Arã ninguém, porque eu estou de passagem. Cheguei ontem. Mas Deus disse: nome será famoso. Eu junto a terceira e a quarta bênção: eu abençoarei aqueles que te abençoarem, Abraão. Eu protegerei a tua vida daqueles que procuram os teus males. Eu vou abençoar quem te abençoar. Eu vou
amaldiçoar quem quiser se meter na tua vida para atrapalhar o teu plano. E a última é que é preciosíssima, é diferente das outras. E em ti todos os povos serão abençoados. Irmãos, é algo fabuloso. E há muita gente em nossos dias que não sabe o significado disso. E em ti todas as pessoas da terra serão abençoadas. Abraão, naquele momento da sua vida, não tinha como avaliar tudo isso, mas só tinha uma coisa que dependia dele. E Deus é assim, amados, Deus nos dá responsabilidade de decisão, nunca esqueça isso. Ele era responsável por sua decisão. Ele não era adolescente, não, ele era um homem maduro, já casado. Ele tinha responsabilidades, mas ele teve essa experiência fabulosa com Deus, quando Deus vem a ele e diz o que quer que ocorra na vida dele. Irmãos, é muito interessante, porque esta questão deve nos ajudar. Ele era responsável por sua decisão. A decisão era intransferível, e o que ele fez? O verso 4 diz assim: e ele partiu. Palavrinha pequena, partiu, saiu. Aqui ele já estava em Harã, porque de Ur para Harã e de Harã, partindo, ele foi experimentar nada mais, nada menos do que deserto, figura de dificuldades as mais variadas, inclusive fome, imaginem, desconforto, mas ele decidiu obedecer, pela fé. E o que é fé? Muita gente nem sabe, mas a palavra de Deus na sua misericórdia dá uma definição de fé. Eu já preguei sobre este assunto e não vou pregar, porque eu tenho outra direção. Mas diz assim, definição de fé, Hebreus 11:1, é bom sublinhar, porque isso é poderoso. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Foi por meio da fé que os antigos receberam orientação. O capítulo 11 de Hebreus é o capítulo da fé, e há muitos nomes citados, mas não poderia deixar de ser Abrão. Agora, Abraão foi citado. Ele levou a sério esta palavra. Ele decidiu obedecer. Quem obedece leva a Deus a sério. Então isso quer dizer que ele levou as promessas a sério. Meu nome vai ser famoso, mas quem vai fazer o nome dele famoso é Deus, não é ele com as suas manipulações dos circunstantes. Precisa ter cuidado com isso, né? Porque às vezes na nossa vaidade, na nossa tolice, nós tocamos a nossa própria trombeta. A palavra de Deus em Provérbios diz: seja o outro que fale a respeito da tua grandeza e não tu mesmo. Isto é uma lição muito necessária para tantos de nós, em termos de egocentrismo e autoprojeção. E é lamentável que estas coisas aconteçam, inclusive em círculos de igreja. A autoapresentação é o que a gente aprende na sociedade, no mundo, né? Faça acontecer. Em última análise, é Deus que faz acontecer, amados. Eu farei, disse Deus. Eu farei que o teu nome seja grande. Teu nome será famoso. Tu serás abençoado, mas tu abençoarás todos os povos. Mas aí, irmãos, como saber e como experimentar esta bênção citada por Deus, ali no caso de Abraão? Uma coisa que é necessário fazer é saber que quando eu saio e permito a obra de Deus, parece diferente isso, né? Deus é soberano, mas Ele quer a nossa participação. Sair, em parte, é ser diferente do mundo à volta, em qualquer circunstância. Sair para fazer a vontade de Deus é ser diferente do mundo, é não se conformar com os eruditos, o status quo, o que está acontecendo, o que está à minha volta, e haja coragem para fazer isso, não é, irmãos? Alguns de nós temos experiência nesta
situação. Mas há um texto bíblico que cito, que é Romanos, no capítulo 12 e verso 2, orientação de Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. Começa aqui, olha. Para que sejam capazes de experimentar o quê? E comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pensem lá em Abraão, agora o nome dele é um novo nome, Abraão. Boa, agradável e perfeita. Mesmo quando Abraão não entendia, continuava sendo boa, agradável e perfeita. Porque ele era tão humano quanto nós, por vezes, com certeza ele ficou angustiado. Ficou sim, mas ele seguiu a orientação. E a boa, agradável e perfeita vontade de Deus aconteceu com ele, e nós somos beneficiários do fato de que ele confiou, do fato de que ele teve fé. Abraão e as promessas. Eu quero falar um pouquinho sobre o significado dessas promessas. Por exemplo, um grande povo. Quem é o grande povo que Deus prometeu e ele já cumpriu? Nós sabemos disso. Amados, o povo não é o povo semita do qual ele era participante. O povo é o povo de Deus. O povo de Deus. Não havia nenhuma possibilidade de Abraão entender isto. Ele confiou sem entender. Voltarei a este assunto. Ele confiou sem entender. Porque povo aqui não é um conceito social, não. É uma revelação de projeto. É uma inclusão dentro de orientações que Deus já tinha conhecimento e certeza de que cumpriria. Sim, amados, porque a Bíblia não é história, é história humana, mas não é só história humana, é história de Deus e o que Ele faria, como já fez, para salvar. É salvação que está no bojo de tudo isso, na vida de Abraão. O povo é o povo de Deus, o povo tem a ver com os salvos, igreja naquele sentido completo, todos os que durante a sua vida ou que ainda estão sendo acrescidos, porque confiam na palavra de Deus, confiam na salvação por meio do único Salvador, que é Jesus Cristo. Povo de Deus, então, não nos esqueçamos, é este povo incluído por causa do plano de Deus, plano eterno. A salvação não foi um plano de última hora, porque a primeira coisa não deu certo. Quando a gente sabe disso, a gente se livra de tanta interpretação destes profetas por aí, que nunca leram a Bíblia, ou se leram, têm a intenção de enganar o mundo. A segunda coisa que Deus disse que aconteceu é que ele seria nome famoso. É famoso o nome de Abraão. Olha, irmãos, nas Escrituras nós aprendemos que ele era patriarca, um dos 3 principais patriarcas. Abraão, Isaque e Jacó, famoso patriarca. Famoso, sabe por quê? Porque ele é chamado na Bíblia pelo menos 3 vezes, segundo a minha contagem, amigo de Deus. Amados, é mesmo assim? Ele foi chamado amigo de Deus? Profecia de Isaías, no capítulo 41 e verso 8, afirma o seguinte: você, porém, ó Israel, meu servo Jacó, a quem escolhi, vocês descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, de Ur, amados, e de Harã, de seus recantos mais distantes, e eu os chamei. Aí está a primeira afirmação. A segunda fica em 2 Crônicas. 2 Crônicas. É um texto muito precioso. Este 2 Crônicas, no capítulo 20, verso 7, tem a ver com a oração de Josafá, quando ele tem grandes crises no reino de Judá, e então ele vai orar. E aí eu quero ler só o verso 7 da oração deles, onde ele orou assim: Tu, ó Deus, dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos, e ninguém, poder grande, né, pode opor-se a ti.
Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes da terra perante Israel, o teu povo, e adestes para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Josafá está orando, ele sabe a verdade. E pelo Espírito ele revelou novamente isso. Teu amigo Abraão. E é interessante, o Novo Testamento também tem afirmação sobre isso, não é? Tiago, no capítulo 2 e verso 23, que preciosidade, irmãos. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Ele foi chamado amigo de Deus. Importante patriarca, importante amigo de Deus, importante, ele é chamado no Novo Testamento de o pai da fé. A ideia aqui é, ele exemplificou fé verdadeira, fé genuína. O texto é Romanos capítulo 4, versos 16 e 17. É interessante marcar este texto, pois ele afirma o seguinte: portanto, a promessa de Deus, vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, favor imerecido, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Gravem isso, descendência de Abraão. E continua, não apenas aos que estão sob o regime da lei, especialmente judeus, antes de entenderem a graça, também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Eu o constituí pai de muitas nações. E a quarta e última, o último significado da promessa, eu volto à importantíssima promessa de: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos lembrar que esta parte do verso 4 da leitura inicialmente feita é, na verdade, a segunda vez que na Bíblia, no livro de Gênesis, há uma revelação a respeito do Messias, o Filho de Deus, Jesus Cristo, prometido naquele tempo. Primeiro é Gênesis 3,15, mas aqui é a segunda afirmação. E o fato de que Abraão fez parte da descendência, quer dizer, Jesus é descendente de Abraão, está bem claro na genealogia de Mateus, capítulo 1, versos 1 e verso 17. Não leio, mas é conhecido isto, né? Jesus é da descendência de Abraão, e a genealogia é preciosa, é um assunto que muitos acham tedioso, mas é fundamental para o entendimento de: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti, isto é, Abraão, o descendente singular dele é Jesus, e Jesus abençoa eternamente todo aquele que nele confia. Isto nos leva a um texto que é dos mais fundamentais sobre esta doutrina que estou trazendo para os irmãos. Gálatas, capítulo 3, Gálatas 3, versos 6 a 9. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isto lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura, o texto é completo, prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios, as outras nações, pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Quando? Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, homem de fé. Não há nenhuma dúvida. E em ti serão benditas todas as famílias da terra, porque Abraão creu. A confiança dele foi imputada como justiça. Jesus veio como prometido. E Jesus inclui todos aqueles que confiam na palavra do Senhor, confiam
nele, confio nele. Amados, em Cristo, a bênção é para todos. Em Cristo, quer também dizer lá nos primórdios, segunda palavra, em Abraão. Abraão dá lugar a Cristo, mas ele teve o privilégio da participação porque confiou. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu mandarei, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O desafio de Abraão é muito maior do que nós imaginamos, porque agora nós conhecemos o texto todo, não é? A palavra de Deus foi de uma vez dada para todo, de maneira completa dada para os santos, mas Abraão não tinha palavra, não tinha o que nós temos à disposição. Nós temos uma experiência com o poder de Deus na vida da igreja, aqueles que Jesus tem resgatado ao longo da vida dos homens. Mas, amados, o desafio dele era muito grande, porque provavelmente a nota mais especial da vida deste servo do Senhor, Abraão, é a sua sujeição a Deus, ao projeto de Deus. E eu vou fazer uma afirmação que não é minha, mas eu confio nela também, eu creio nela. A verdade é o seguinte: a definição de sujeição, nestes termos de Abraão, se sujeitando à ordem de Deus para a sua vida, é que ele creu sem compreender. Creu em Deus, sem compreender. Não apliquem isso para a vida de seres humanos, especialmente falsos profetas, né? Procure compreender, mas com Deus é diferente, por causa da sua natureza e daquilo que Ele já demonstrou na palavra e em nossa vida. Abraão, de fato, se sujeitou, isto é, creu sem compreender. Alguém pode dizer assim: qual é a confirmação disso? Eu dou graças a Deus por sua pergunta íntima. Como é que a gente sabe disso? Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde, receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Meus amados esposas, quando vocês saírem de férias com a sua família, não esqueçam de perguntar para o maridão para onde estão indo. É importantíssimo. Eu imagino que vocês não precisam da minha orientação sobre isso. Eu também tenho esposa, viu, irmãos, maridos? E ela quer saber detalhes de onde estamos indo, especialmente qual é o horário do voo. É verdade, ela está ali rindo porque nós sabemos disso da nossa vida. Mas ele não sabia coisa nenhuma. Ele sabia que era para sair e sair. O chamado foi pessoal, assim foi entendido. Não nos esqueçamos que este texto, que é um resumão da história de Abraão, tem a ver com ordens de Deus, tem a ver com promessas, a principal delas: em ti serão benditas todas as famílias da terra, que nós já sabemos o que é, quer dizer, de ti, da tua descendência, o Filho de Deus virá ao mundo para salvar, sacrificará a sua vida, ressuscitará e confirmará salvação eterna para quem crer. Mas também, amados, é interessante que nós reconheçamos que ordens, promessas e experiência de fé. Daí porque, desde que comecei a imaginar o que pregar hoje, o que tenho pregado até aqui, o que eu desejo mesmo de todos nós é que a lembrança desta experiência de Abraão nos inspire a obedecer mesmo a palavra de Deus e as suas orientações entendidas como dele mesmo. Como fez uma mulher, minha última ilustração, uma mulher lá em Melbourne, na Austrália, portanto, ela aceitou Jesus quando tinha 75 anos. Ela era velhinha como alguns de nós. E ela aceitou Jesus, ficou entusiasmada com o Evangelho e com as possibilidades que ela via de se envolver na obra de Deus. Aí ela foi ter com um pastor e disse: pastor, quero um tempo com o senhor. Chegou do gabinete pastoral, ela disse assim: pastor, eu tenho 75 anos, aceitei Jesus agora, o que é que eu devo fazer para Jesus?
Aí ele sabiamente disse assim, sempre sabe dizer isso, viu? Irmã deve orar sobre isso. Eu lembrei o pai do Vanias Mendonça, que gostava de dizer isso, né? Ele me contou uma vez, o diácono, que quando o pai dele, que era um nobre cristão e foi grande exemplo de vida, ele dizia, quando alguém vinha com um problema na família, eu falava, vamos orar, ore por isso, vamos orar. Pois não, o pastor disse para aquela velhinha de 75 anos, me perdoe eu chamar de velhinha, né? Ela disse assim, ore, ore. E ela não teve dúvida, chegou em casa e começou a orar. Quem sabe orou até de madrugada, né? A oração da madrugada não tem mais nenhum valor do que a oração do meio-dia. Vocês sabem disso. Mantenham-se na linha, viu, irmãos? Mas a gente decide. Eu oro de madrugada. Quando eu acordo, não é por insônia, não. Eu acordo, eu oro. Por mim, pelos outros, pela igreja, pelos processos em que estamos envolvidos. Ela orou. E aí ela voltou ao pastor e disse, pastor, eu já tenho um plano. Deus me deu um plano. Eu disse, qual é? Ela explicou, pastor, é o seguinte, eu passei numa gráfica e peguei uns cartões. Aí eu escrevi o seguinte nos cartões, digo assim, você está só? Está com saudade da família? Tenho chá e conversa boa à sua disposição todos os dias, a partir de hoje, às 16 horas. Aí ela disse para o pastor, olha, eu vou tomar chá com estes alunos da Universidade de Melbourne, que estão saudosos. Aí, primeiro dia ninguém veio, segundo dia ninguém veio, terceiro ninguém veio, quarto, quinto, sexto, sétimo. Quando chegou no 15º dia, apareceu um garoto indonésio que estava estudando, saudoso da casa, saudoso de a dele, lá onde ele morava, parentela, amor, apoio, apareceu e ela conversou com ele, ouviu muito das histórias da saudade e falou sobre Jesus. Aquele menino saiu de lá e falou com todos os internacionais da Universidade de Melbourne, em grupos e a sós. E ele dizia assim, olha, encontrei uma velhinha interessante. Ela me fez um convite que eu acho que foi feito para todo mundo, porque todo mostruário da universidade tinha aquele folhetozinho, está com saudade? Vá tomar chá na minha casa, diariamente às 16 horas. Sabe o que aconteceu? Dezenas deles começaram a frequentar para falar e ouvir a vovó amorosa, porque é assim que ela já começou a ser conhecida. Ela viveu só até 85. No dia do funeral, a funerária estava cheia de internacionais que ouviram, sim, aquela velhinha crente que cumpriu a sua missão. Jesus disse, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Vale a pena ser amigo de Deus e aceitar o desafio.
A minha oração é que, à luz destas meditações nossas, hoje de manhã, alguns de nós decidamos orar para descobrir o que Deus quer. E não importa o que críticos nos dizem, nos empenhar no cumprimento da missão. É a minha oração sobre todos nós. Que Deus assim nos ajude. Amém.